Já enquanto o texto que nós iremos, pela graça do Pai, meditar é Êxodo. Vamos antes ler Gênesis 46. Gênesis 43. Iremos ler inicialmente do versículo 3 ao 7. Visto que nós não concluímos Gênesis, ainda que estejamos vendo panoramicamente o livro de Gênesis, que obviamente não daria para a gente ver numa única reunião, ou em duas, ou em três, todo o livro de Gênesis, mas estamos vendo assim, de forma muito panorâmica, e o objetivo de estarmos estudando a palavra. Nós te rogamos, ó Pai, que a tua mão abençoadora, ela venha nos abençoar no sentido de que possamos absorver o teu ensino, possamos te temer ao ponto de considerarmos que a tua palavra é espírito e vida. Te tememos ao ponto de considerarmos que tu nos ensina e que tu se faz presente por causa da tua promessa, por causa da tua palavra. Nos toma, Senhor, abre a tua palavra para nós, é o que nós te suplicamos e já te agradecemos, no bendito, precioso nome de Jesus. Amém. Amados, então a gente viu que ali no livro de Gênesis nós temos 8 personagens que têm uma fala muito forte, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós temos ali Adão, nós temos Abel, nós temos Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Então esses personagens, Noé, não sei se eu falei de Noé. Então esses personagens eles estão ligados ao Cristo de Deus e à sua obra. A gente falou que quando nós olhamos para Adão, nós lembramos da árvore. Cristo é a árvore que nos cura. Quando olhamos para Abel, nós temos um sacrifício superior. O sacrifício de Cristo é superior. Quando nós olhamos para Enoque, nós vemos o céu aberto. E o céu fala de Cristo mesmo. Aonde Cristo está, aí está o céu. O céu desceu à terra quando Cristo veio à terra. A gente fala de Noé, nós estamos falando daquele homem. A sua vida foi dedicada à construção de uma arca. E essa arca salvou a sua família. Então Cristo é essa arca. Cristo é a nossa salvação. Quando nós... Amém. É muito amplo a arca. O irmão Carlos está falando ali que a arca também fala do corpo de Cristo, né? Que quem está nessa arca são membros do corpo de Cristo. Amém. A cruz atraiu no corpo. Mas é muita coisa para a gente falar num dia só. Vamos falar só panoramicamente. A gente fala, mas graças a Deus por isso. Tão rico, tão precioso. Quando a gente está falando de Abraão, a gente fala daquele homem que teve uma vida de altar. E essa vida de altar é cruz. E cavar poço fala de reter a água da vida, Cristo. A nossa vida de cavar poços, vida de reter essa água, de ter uma vida que importa que ele cresça e nós diminua. E quando a gente fala também de Jacó, nós falamos de um homem que ergueu colunas. Coluna fala de testemunho. E José, vida de reino. Então iremos considerar que José foi esse que desceu para o Egito. E por que ele foi parar no Egito? Porque ele foi vendido pelos seus 11 irmãos. Ele foi vendido como escravo. E ele foi dito para o seu pai Jacó que ele havia sido morto. Jacó chorou amargamente por muitos anos, pensando que José havia sido morto. Mas depois de uma grande fome, depois de muitos anos, uma grande fome assola
a terra dos hebreus, e eles são forçados a ir buscar socorro lá no Egito, porque lá no Egito estava José, e José proveu ali, através de ele revelou aquele sonho das vacas magras, das espigas, e ele ajudou o Egito a encher os celeiros, e José se torna governador no Egito. E agora, os seus irmãos, eles não só recebem suprimento das mãos de José, como eles recebem o conhecimento de que aquele que os suprira seria José. E como vimos, José depois, ele leva Jacó para o Egito. E quantos descendentes de Jacó vão para o Egito? Os irmãos estão abertos aí? Em Êxodo 1? 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. Então, 70 descendentes de Jacó são levados para o Egito. E o Senhor Deus, antes ali, não precisa abrir no 46. No 46 de Gênesis, o Senhor promete no versículo 3, eu farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. Irmãos, os caminhos de Deus são, como o Léo falou hoje, são esquisitos. Como é que Deus vai fazê-los fecundos exatamente na terra do Egito? Na terra onde eles foram colocados, eles sendo tirados de lá, iam ser fecundos. Uma grande nação iria surgir no lugar menos provável, porque lá mais tarde eles seriam escravos. Eles seriam oprimidos com carga. Eles seriam fustigados, açoites, trabalhos forçados, cargas, aflições. Mas é bom a gente ouvir isso, porque os planos de Deus, em momento algum, serão frustrados. Então ele diz, lá te farei uma grande nação. Então guardem isso. E é exatamente isso que Deus faz, quando no versículo 7 aí de Êxodo 1 ele diz, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra do Egito se encheu daquele povo que Deus, eram descendentes de Jacó, e eles estavam ali, e eles estavam sendo fecundos. Versículo 8 de Êxodo 1. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, e não conhecera José. Então aí começa o problema. Começa o problema porque esse novo rei, ele não reconhece o que José havia feito para aquela terra. Então agora, esse novo rei, muda-se, o sacerdote, muda-se a lei. Para com os hebreus era utilizado a lei da misericórdia, mas agora era a lei sem piedade, sem misericórdia. E agora ele começa a ter repúdio, de medo e de ira contra o povo de Deus. E agora ele vai trabalhar para causar na vida desse povo tormentas. Ele vai trabalhar para contrariar a palavra de Deus. Ele vai trabalhar para tornar esse povo uma nação escrava. E humanamente falando, seria impossível esse povo sair do Egito. Por quê? Porque, por favor, quem está com o microfone, leia o versículo 11. 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram
as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Continue, minha irmã. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os filhos de Israel incomodam. Dizem que um elefante incomoda muita gente, 2 muito mais. Mas quem incomoda o mundo deve ser os filhos de Deus. O mundo deve estar inquieto conosco. E é interessante esse princípio aí, enquanto mais os afligia, mais ele se multiplicava. Será que dá para os irmãos lembrarem de Atos lá no início? Enquanto mais a perseguição crescia e assolava, mais o povo de Deus aumentava. Alguns irmãos contam que cada gota de sangue de um filho de Deus derramado era uma nova criatura que ressurgia ali naquela Judéia, Samaria, aonde um irmão era morto, ali se multiplicava o número dos discípulos. Então, amados, é como aquele provérbio que nós temos, não tem crise para o povo de Deus, nós temos Cristo, não tem crise. E leia o versículo 10 para entender como iniciou esse ciúme aí, irmã. 1:10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Vamos fustigá-los, porque um povo sofrido é um povo sem perspectiva, é um povo sem autoestima, um povo... Essa era a ideia lá, porque Faraó é um tipo de Satanás, ele prefigura Satanás. Então ele diz, vamos castigar esse povo, um povo sofrido, um povo que não terá autoestima, um povo que não terá saída. Então vamos tratar com esse povo com falta de misericórdia. E aí a gente percebe que essa foi a astúcia dele. E esse povo futuramente, na ideia de Faraó, vai continuar sendo os nossos escravos, tijolos, cidades. E enfim, eles serão a nossa mão de obra, né? A nossa mão de obra barata. Aqueles que farão nosso serviço sujo. Mas eu quero só lembrar para os irmãos que o Senhor Deus havia dito uma palavra lá em 46 de Gênesis. No versículo 4 ele diz, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Você vai para o Egito. Lembra que a gente disse, nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Alguns têm tardia a promessa de Deus, mas Deus não é tardio, ele é longânimo, não querendo que alguns não se percam. Então nenhuma das palavras do Senhor cai por terra, nenhuma das palavras se perde. Querendo Deus agir, ninguém pode impedir. E o Senhor, eu tenho dito aqui, Deus não tem tempo ocioso, Deus não pratica desperdício, Deus é um Deus de propósito, é um Deus de promessa e é um Deus de cumprimento. Ele cumpre a sua preciosa palavra. E ele não precisa de circunstâncias favoráveis. Você olha para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, você não vê saída. Mas Deus não precisa de saídas. Deus não precisa de luz. Quando Ele quer agir, Ele faz com que a própria pedra brote água. Esse nosso Deus é o Deus que diz que dá riquezas. Está lá em Eclesiastes. Dá riquezas ao ímpio para ele dar aos justos. Deus dá riqueza para os ímpios para eles entregarem na mão dos justos. É isso que ele diz lá, se não me engano, no capítulo 6 de Eclesiastes. Eu faço enriquecer o ímpio para que ele entregue com as mãos ao justo. Esse é o Deus, se eu não me engano, 6:11 ou 6:12 Eclesiastes. Irmãos, então Deus fez essa promessa maravilhosa. Aí Satanás, na figura de Faraó, o que ele faz?
Irmãos, é trabalho de Satanás oprimir. Ele quer oprimir. Quantas pessoas estão alegres, achando que estão nesse mundo aqui, no bem bom, né? Quantas pessoas acham, as pessoas falam, mas esse mundo é maravilhoso. O que nós podemos levar dessa vida aqui é aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente goza. Esse mundo é muito maravilhoso, mas na realidade o mundo está oprimido pelo príncipe desse século. O príncipe desse século, que é Satanás, ele tem feito a mesma coisa, irmãos. Amados, essa é uma das astúcias de Satanás. Irmãos, quantos irmãos, eles não conseguem servir a Deus de forma profunda e honesta, porque eles estão envolvidos com trabalhos, com excesso de trabalho. Ele prega a seguinte ideia: olha, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar porque hoje nós vivemos em um mundo em que ele precisa te fornecer um bem-estar. Vamos desligar o som enquanto passa aí esse barulho aí. Capítulo 2. Por favor, Lucinha, lê o versículo 11, depois o 26. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Amém. Irmãos, ao pecador ele dá trabalho, mas ao Filho de Deus dá prazer e satisfação. A gente não pode ser escravo do trabalho. O trabalho é legítimo. Aquele que não trabalha, não coma. Mas quantas pessoas têm se tornado escravo com essa desculpa de bem-estar, de satisfação, de prazer, comodidade, e na realidade não se torna um escravo. Está vivendo como o mundo tem vivido. E essa sutileza foi empregada primeiro lá no Egito. E hoje também é empregada. É colocada como um estorvo na vida dos filhos de Deus. E como eu falei, muitos não têm servido a Deus adequadamente, não têm tido energia para servir a Deus. Nós estamos tão bitolados a sermos ocupados, a vivermos na correria, que quando a gente tem uma folga, a gente não quer nem pegar na Bíblia, porque a gente fala, eu estou tão desacostumado de tocar na Bíblia por conta do meu trabalho, da minha correria, que seria inútil eu pegar alguns poucos minutos. Então a gente quer colocar os pés sobre a poltrona e relaxar. Então, irmãos, é um perigo muito grande a astúcia de Satanás quando ele quer nos levar debaixo dessas cargas pesadas. E a sutileza começou lá no Egito e vem sendo colocada até hoje. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado. A promessa do Senhor Jesus ali em Mateus 11, 28, de qual é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso. E aí o irmão Salomão diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Do Egito, ele chega para Faraó, ele faz uma pergunta a Jacó, perdão. Faraó faz uma pergunta a Jacó. Ele diz, quantos anos você tem? Jacó diz, olha, o tempo da minha peregrinação é
140 anos, se eu não me engano, 145, não me recordo. Ele fala cento e alguma coisa, 140, não me recordo. Mas porque eu me detive nessa expressão, o tempo da minha peregrinação. Ora, um homem que vive 140 anos, ainda chama isso de peregrinação. Nós vivemos 80, a gente diz que meus anos de vida são 80 anos, 70 anos. Vivemos um punhadinho, né? Eu acho que Abraão viveu 180 anos. Então viveu muitos dias. E ele ainda disse: de fato, nesse mundo nós somos peregrinos, irmãos. Somos peregrinos. Não temos trazido nada para esse mundo e nada havemos de levar. Então nós temos que ganhar de Deus essa visão. Somos peregrinos. Estamos aqui peregrinando. Não temos trazido nada para esse mundo. Não devemos ser tolos de acharmos que vamos levar coisa alguma. Mas que o nosso viver seja uma vida no serviço de Deus. Estejamos voltados para a glória de Deus. Mas eu gostaria de ler, relembrar aos irmãos, que o Senhor falou para Jacó: eu farei de vocês uma grande nação, farei de você uma grande nação. E aqui diz em Êxodo 1 que toda a sua descendência fora 70. 70 pessoas saíram com Jacó para o Egito. E o Senhor os introduz ali, e segundo um historiador, José, alguma coisa, eram em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas que saíram ali do Egito. Cerca de 600 mil homens, sem contar velhos, mulheres, crianças. Apenas homens de guerra, 600 mil homens. Então, muita gente, né, irmãos? Mas vamos ler novamente Êxodo 12 e 13. Êxodo 1, 12 e 13. 12 e 13. Êxodo 1, 12 e 13. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. 16. Dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Ele chegou ao ponto de decretar a morte dos filhos, dos varões dos hebreus. Mas não tinha jeito, irmãos. A cartada aí, observe que nesses tempos nasceria Moisés. E Moisés, ele foi colocado num cesto. E ele foi escondido por 3 meses antes. Não puderam mais escondê-lo, colocou num cesto. O betumou, tornou aquele cesto num barco e colocaram no rio. A filha de Faraó toma Moisés e chama, sem saber, uma hebreia, sendo a mãe de Moisés, para criá-lo. E ali Moisés foi criado pela sua própria mãe, eu creio que por algum senhor para Moisés. Moisés, ele cresce no palácio, e Moisés, ele é criado para ser o sucessor de Ramsés IV. Ele não tinha filhos. Parece-nos que não tinha filhos. Moisés diz, Atos 7, 22, que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Moisés havia sido educado na mais alta escola da época, a escola no Templo do Sol. Moisés estudou matemática, estudou treinamento de guerras. Moisés estudou construção civil, os escritos antigos da época. Então Moisés, ele era um homem muito poderoso. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa que está aqui no versículo 11. Ele completa 40 anos de idade. 2:11 de Êxodo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu,
um do seu povo. 12. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Irmãos, quando ele completa 40 anos, ele viu que um egípcio maltratava um hebreu. E ele disse: é tempo de libertar o meu povo. É tempo de libertar meus irmãos. Eu sou poderoso, eu vou libertar o meu povo. Amados, eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Até nisso, são detalhes preciosos. Não sei se os irmãos lembram que sempre Jesus usava uma frase: não é chegado o meu tempo. Ele falou isso quando, ali nas bodas de Canaã, daquele casamento, quando Maria pediu que ele desse um jeito para produzir vinho, ele disse: não é chegada a minha hora. Quando seus irmãos, ali em João 6, queria que ele subisse para fazer sinais na época da festa em Jerusalém, ele disse: não é chegado o meu tempo. Então o Senhor Jesus não fez nada fora de tempo. Até nisso é perfeito o agir de Deus. Moisés era servo na casa de Deus, foi fiel, mas ele não foi como Jesus, porque ele não soube o tempo. Moisés, ele foi salvar o seu povo aos 40 anos. O que aconteceu? Ele fugiu, porque a notícia da morte do egípcio se espalhou. E ele com medo de Faraó, por favor, minha irmã, leia do capítulo 2, versículo 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amados, se não for o Senhor Deus, irmãos, que vier ao nosso socorro, não adianta a nossa boa vontade, irmãos. Não adianta a gente querer fazer a coisa correta. É bom querer agir correto, mas o correto é nós agirmos dentro da vontade de Deus. Quantas coisas nós sabemos que é necessário no serviço, na administração, no cuidado. Quantas coisas nós sabemos. O irmão Paulo diz: é bom saber, só tem um problema: o saber incha, mas o amor ele edifica. Com a nossa visão, porque a nossa visão, ainda que correta, ela pode nos atrapalhar, porque se a nossa visão não estiver de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para nós, a gente pode cometer o mesmo erro que Moisés. Passaram-se 40 anos após a vontade de Moisés libertar o seu povo, mas aos 80 anos de idade, quando Moisés já não era ninguém, Moisés diz em um dos salmos que ele compôs, ele diz assim, o próprio Moisés: a vida de um homem é 70 a 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. Irmãos, o próprio Moisés disse: a vida de um homem depois dos 80 anos é canseira e enfado. Canseira e enfado. Irmãos, e Deus vai pegar um homem cansado, enfadado? Que Deus, irmãos. Desse Deus, Deus poderia pegar o Moisés poderoso e usar, mas Deus vai usar o Moisés cansado, com enfado, já passando do tempo de tudo. Aí Deus chega lá para Moisés e Deus: agora sim, agora eu quero. Por favor, a partir do versículo 4 do capítulo 3, minha irmã. 4 até o 8. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Só observe que a apresentação do Senhor para Moisés não foi uma apresentação muito íntima. Porque Deus se apresenta a Moisés como o Deus dos seus pais. Até então, Deus não era o Deus de Moisés, era o Deus dos seus pais.
Amados, isso nos lembra quando a palavra nos exorta a termos a nossa própria experiência com o Senhor. Nós precisamos ter o nosso próprio louvor da parte do Senhor. Não adianta a gente dizer, como aqueles moços lá que tentaram expulsar aquele demônio falando, em nome do Deus que Paulo prega, eu os ordeno que saia. Os demônios disseram, eu conheço Paulo, eu conheço o Deus que Paulo prega, mas vocês eu não conheço. Então muitas vezes nós queremos nos basear em experiência de outro, ter a glória de outro, o louvor de outro, mas a gente tem que ter a nossa própria. Por não, Léo? Eles saíram com suas vestes rasgadas, envergonhados. E aqui Deus diz, olha, eu sou o Deus dos teus pais. Continue, minha irmã. 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Amém, irmãos. Amados, o Senhor percebe o sofrimento do seu povo. Ele desce para fazê-lo subir. Ele desce para fazer-nos subir. A palavra diz que o Senhor Jesus se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Subindo. Amém. Amados, graças a Deus que o Senhor veio até nós. É por isso que não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele quem nos escolheu. Não fomos nós quem o aceitamos, mas Ele quem nos aceitou. Ele nos amou com amor eterno, e com cordas humanas eu te atraí. E Ele nos levou para uma terra que já tinha habitantes, mas Ele falou, eu vou dar para vocês, terra que mana leite e mel, coisa maravilhosa. Mas nós precisamos ter cuidado, porque quando nós pensamos na nossa salvação, nós só pensamos no nosso bem-estar. Irmãos, é muito perigoso isso. Eu estava comentando hoje exatamente com o Léo acerca disso, que o nosso eu, o nosso ego, só pensa em nós mesmos. Ali, Mateus capítulo 16 mostra Pedro, depois de ter uma belíssima revelação, quando Jesus fala que era necessário ele ir à cruz, Pedro logo intervém e diz, Senhor, roga a Deus que tenha piedade de ti. Porque Pedro não queria o caminho da cruz. E Jesus disse, para trás, Satanás, porque tu só pensas nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. O caminho dos homens não é o caminho de Deus. O caminho do homem é um caminho largo, é um caminho fácil, é um caminho agradável. E quando nós pensamos em sair do Egito, sair do pecado, nós só pensamos no nosso bem-estar. Só pensamos em nós. Vivia chorando, lamentando, agora eu sou feliz. Que coisa maravilhosa! Mas vamos ver 2 textos para que a gente perceba que não é só nós quem somos. Não somos nós apenas que somos favorecidos, mas sobretudo o próprio Deus. 5 de Êxodo e 8. 5:1 e 8:1. Pode falar, irmã Miri. 5:1 e 8:1 de Êxodo. Amém. 8:1, irmãos, de Êxodo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 8:1. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe,
Assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo, para que me sirva. Num ele fala, me celebre uma festa no deserto. No outro ele diz, para que me sirva. Os irmãos que têm estudado Romanos lembram de alguma dessa expressão? Me sirva. A gente tem visto que serviço é adoração. O Senhor queria que o povo fosse servi-lo, adorá-lo no deserto, com celebração. Então, irmãos, a gente não pode esquecer que nós fomos redimidos em Cristo Jesus, não simplesmente para ser colocado num lugar espaçoso, amplo, que mana leite e mel, mas para adorarmos ao Senhor. Aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, amados, não vivamos mais para nós mesmos. Essa é a ideia de sair do Egito. Quando Jesus nos tirou do mundo, ele nos tirou para ele. É verdade que Faraó tentou negociar, né? Faraó, Satanás, tem tentado negociar conosco o tempo todo, irmãos. Você está pensando que vai sair barato a nossa saída do mundo? Você está pensando que Satanás está alegre em nos ver sair? Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 8 de Êxodo. Êxodo capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 25. E vamos ver como é ardiloso esse nosso inimigo, como ele não se dá por perdido, como ele não vai querer deixar o povo sair. O Senhor chama Moisés e diz, olha, eu vou tirá-los daí. E o Senhor começou a mandar pragas e mais pragas, e daqui a pouco o faraó se arrependia e dizia, não, eu errei, vou deixar o povo sair. Se arrependia e endurecia o coração. Veja aí, 8:25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Pare aí. O Senhor disse, eu quero uma celebração no deserto. Eu quero que me sirva, vou colocar vocês na terra que eu os prometi. Fiz sob juramento essa promessa a Abraão e salvem. Olha, filhinhos, eu vou dar para vocês. Vocês não irão mais juntar palha. Vocês irão servir a Deus nessa terra. É uma proposta boa, né? Porque geralmente numa negociação os dois lados têm que ceder. Então vocês ficam aqui no Egito, celebra a Deus aqui. Irmãos, só que Egito simboliza mundo, escravidão. Não dá para servir a Deus escravo. É por isso que religião dá uma maquiada, dá um jeito da pessoa servir a Deus no mundo. Mas isso é religião. Porque como é que eu vou oferecer liberdade sendo escravo da corrupção? Então não dá para servir a Deus sendo escravo. O império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos ainda neste presente século no mundo, porque estamos aguardando a Jesus vir nos buscar. Mas nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Então não tem negócio. Ou somos livres ou somos livres. Não dá para estar com um pé no mundo e um pé fora dele. Tem que sair totalmente. A salvação é total, é plena. Não dá para negociar. Fala, Léo. 6, vamos chegar a Romanos. Vamos guardar para lá. Amém. Não, vamos ler daqui a pouco Romanos 6. Por favor, continue, Lucinha. Vamos já ler, Léo. Respondeu Moisés, não convém que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apredejarão eles? Irmãos, preste atenção nessa fala de Moisés. Nós não lemos, mas o sacrifício, não sei se os irmãos lembram,
Caminho de quantos dias era esse sacrifício? Nós já falamos aqui. Esse sacrifício seria feito e a trajetória era caminho de 3 dias. E esse caminho de 3 dias fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E Moisés disse: esse sacrifício é abominável ao mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque é o quê? Loucura para os que se perdem. Mas nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, irmãos, a cruz, ela é desprezada. Ela é abominável. Sabe por quê? Porque a cruz não faz barganha com o eu. A cruz não negocia. A cruz aniquila a sua vítima e não tem negócio. Então Moisés diz: eu não sou louco de oferecer aqui no Egito esse sacrifício, porque ele nos apedrejaria. Então é caminho de 3 dias, morte e ressurreição. Não são obras, não é religiosidade, não é alguma coisa que eu faça, mas é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Volte, irmã. Êxodo 8. Leia, por favor. Olha aí. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Amém? É como o Senhor disser, caminho de 3 dias. E o que Ele nos diz é o sacrifício de Cristo Jesus. Que sacrifício maravilhoso. Que nos salvou, que nos lavou dos nossos pecados, nos redimiu, oferecendo a nós uma tão grande salvação. Então, mas aonde é isso? Fora. Continue, minha irmã. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Continue. Respondeu-lhe Moisés: presença, e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Amém. Amados, e ele continuou, mas essa negociata continuou. Chegou um momento que Faraó falou: não, eu vou deixar aí, mas deixa aqui o rebanho de vocês. Deixa o rebanho de vocês, deixa as ovelhas aqui, deixa os animais de vocês. O que nós temos aí? Tem muito crente querendo servir a Deus e fala assim: não, olha, o meu carro, deixa o carro no mundo, né? Se um político oferecer aí a gasolina para ele numa carreata, ele vai porque vai dar gasolina, mas a Deus eu não vou colocar meu carro, porque eu sou um bom mordomo e meu carro não é. O Senhor quer que nós sirvamos a Deus com tudo. Essa adoração que nós prestamos a Deus é nós, as nossas esposas, nossos filhos e filhas, os nossos bens, tudo que Deus tem nos dado deve ser oferecido a Deus como uma adoração. Nada é meu, tudo é dele. Mas esse negócio aí, a gente está aceitando essa negociata. Eu falei meu carro porque eu tenho um carro. O Senhor tem me dado ser mordomo de um também. Então eu posso falar que geralmente quando um bem é um pouquinho mais caro, a gente geralmente tem mais esse... Mas tem muita coisa pequena que não é nem um carro e a gente também tem esse, né? É meu. Como a gente diz, a minha igreja, o meu pastor, né? O meu louvor, nada é meu, nada é nosso. Somos apenas peregrinos, mordomos. E o Senhor e Moisés disse: não fica uma unha não fica no Egito. Vamos servir ao Senhor, adorar o Senhor no deserto. Irmãos, a gente precisa ganhar essa percepção.
Outra coisa também que falem para os irmãos. Tem irmãos que dizem assim, olha, eu fui... Aqui também tem esse princípio, né? Que eu não queria deixar passar, porque às vezes eu esqueço. Tem muitos irmãos que falam assim, eu fui salvo, mas eu não preciso batizar nas águas, porque eu sou purificado ali no batismo, no corpo de Cristo. Né? Vocês já viram irmão dizer isso? Não precisa me batizar, não precisa de passar pelas águas, porque eu já fui batizado, e o batismo verdadeiro é no corpo de Cristo. Amém, é verdade. Mas ali em Moisés houve um batismo. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Os irmãos, quando saíram, eles tinham duas vias, o caminho dos filisteus e o caminho do mar. E o Senhor falou, vai ser pelo mar, porque alguém pode querer voltar. E quando eles passaram pelo mar, eles receberam o batismo, ou seja, o batismo com relação a Moisés, o chamado para Moisés, o chamado do Egito para Moisés, hoje é o chamado do mundo para Cristo. E eles receberam o batismo nas águas. Ou seja, quando eles passaram pelo mar, eles estavam sendo separados do Egito. Esse batismo aqui prefigura a minha saída do Egito. Eu não tenho mais nada a ver com o Egito. Quando você passa pelas águas, você está dizendo, eu não sou mais do mundo. Eu fui chamado para Cristo. Então o batismo nas águas é uma confissão da nossa saída do mundo para Cristo. O crente que não quer passar pelas águas, ele está no mínimo resistindo a Deus, servindo a Deus com o seu próprio entendimento. Porque é verdade que fomos salvos pelo batismo na morte de Cristo. Mas há uma confissão, que Paulo fala lá em Timóteo. Reter firme a nossa confissão perante as testemunhas. Então eu confesso que me separei do mundo, que fui separado do mundo no batismo. E essa minha boca faz confissão para a salvação. Então, se a gente não for... anteriormente cometidos. Irmãos, justificados gratuitamente por sua graça. Que redundância, né? De graça por graça. Essa palavra justificar nos traz a ideia de absorver. Fomos absorvidos. O Senhor nos absorveu, o justo juiz nos absorveu. Por que ele nos absorveu? Por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo sobre nossas vidas nos absorve. O Senhor olha para as nossas vidas e vê o que nos beneficiou, o sangue de Cristo. Aí no 25 ele diz, sendo justificados, a quem Deus, ele diz que temos uma eterna redenção, há uma redenção, a quem Deus propôs um sangue. Então essa palavra redenção, compreender que essa palavra redenção significa também reaver posse. Vocês lembram? Será que estamos lembrados que o Senhor falou assim a Jacó, você vá para o Egito, que eu te farei subir. Lembram? Nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas um dia o pecado nos tornou escravos de Satanás. Mas agora o Senhor está reavendo a sua posse. Por isso que a palavra diz que ele despojou principados e potestades. Essa palavra redenção é reaver posse. Nós somos posse exclusiva de Deus, propriedade de Deus. Ele reaveu a posse. Então o normal é sermos posse de Deus, possessão de Deus. Então na redenção de Cristo, ele reaveu a sua posse. Ele nos a subir, subimos. A Israel de Deus subiu. É por isso que nós lemos lá, uma vez libertados do cativeiro do pecado. Porque o pecado era apenas um cativeiro, mas a nossa posição normal diante de Deus é livres.
libertos para a glória de Deus, e Ele nos libertou, como falei anteriormente, não só para sermos livres, mas para ser servos, para servirmos a Deus em novidade de vida. 1 Pedro, essa novidade de vida, uma vida nova, uma vida que conhece o seu Senhor, que o glorifica, que vive para o seu inteiro louvor. Esta é a nossa vida que obtemos na redenção que há em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 e 18. Versículos 17 e 18. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. João 6. Amados, glória a Deus que o sangue de Cristo, precioso sangue, que nos oferece essa bendita redenção. Somos redimidos. Mas, amados, não é só isso. Isso é verdade, é um fato. É verdade que quando a família tomava o sangue e colocava em suas portas, nos umbrais, para que o exterminador não matasse o primogênito, eles tinham que fazer uma coisa com a carne do animal. O que eles tinham que fazer? Do cordeiro. O que eles faziam com a carne? Jogavam fora a carne? Comiam. Por que eles comiam a carne? Porque eles tinham que caminhar no deserto. E para caminhar, a gente tem que ter força. A gente tem que ter energia. O Senhor Jesus diz ali em Coríntios, aquele que de mim se alimenta, é em Coríntios ou João? Aquele que de mim se alimenta, por mim, viverá. Precisamos de forças. Nos Salmos diz, o Senhor é a minha força. Então Cristo é a nossa força. A nossa força não somos nós mesmos. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa erudição. Não é sequer a nossa força, é o próprio Senhor. João 6,54. Por favor, João 6,54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, irmão. Tem que comer a carne do Senhor Jesus. Tem que se alimentar dele, irmãos. Ele precisa ser a nossa vida. Cristo, a minha vida. Então, Cristo como nossa vida, Ele é o nosso alimento, Ele é nosso suprimento, Ele é a nossa força. Você vai abrindo lá em 2 Pedro 4, por favor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso todo pecado. Efésios 4, 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que Deus seja glorificado. Leia novamente, minha amada. Repita. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Amém? Amados, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus, pois, sacrifícios de louvor. Por meio de Jesus Cristo, a nossa força. Irmão. Que coisa maravilhosa. A carne. E agora Ele é a nossa força. Não tem como nós negligenciarmos isso, irmão. O Cordeiro Pascal que foi imolado ali. E eu gostaria só de Êxodo 15, a gente vê o cântico de Moisés.
Êxodo 15. Êxodo 15, não todo o cântico, mas a partir do versículo 11. Depois que o povo atravessa o Mar Vermelho, diz assim no versículo 11: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste, eu vou saltar para o versículo 13. Com a tua beneficência, se o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Coisa maravilhosa, né? Em Cristo Jesus. E qual é a habitação da santidade de Deus aqui na terra? Onde é, irmãos? Na igreja, a casa de Deus. O Senhor nos conduz para um corpo. É verdade que tem muita gente que está querendo servir a Deus fora do corpo, mas não tem a mínima possibilidade. Tem que ser por meio do corpo. Corpo. Versículo 14. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Aleluia. Ô, irmãos, somos aquisição de Deus, irmãos. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Não as mãos, irmãos, de Moisés, não as mãos de Salomão, mas Cristo que constituiu a sua casa, a qual casa somos nós. Oh, irmãos, como esse Deus é precioso. E observe, nós vimos que ali Moisés foi apresentado a Deus, como Deus se apresentando como Deus. Deus estava se fazendo conhecer a Moisés. Moisés estava conhecendo a Deus, estava glorificando como Deus. E Moisés pediu a Deus para ver o seu caminho, para vê-lo, para olhar para o Senhor, e o Senhor se deixou ver por Moisés. Irmãos, que nós possamos ter esse gracioso desejo de querer ver o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer os seus caminhos, sabe? Ter intimidade com o Senhor, porque se assim o desejarmos, é nesse caminho que o Senhor deseja. O Senhor não quer que falemos dele como alguém muito conhecido de alguém, sabe? O Senhor conhecido de Davi, o Senhor conhecido de Abraão, o Senhor conhecido do nosso pastor, o Senhor conhecido do nosso amigo, mas o Senhor o qual nós conhecemos e temos amizade com ele. Esse é o Deus que quer ser conhecido por nós, porque ele já nos conhece. Paulo diz: desejo conhecê-lo, e da maneira que ele me conhece, eu quero conhecê-lo, mas sendo participante das aflições e conformando-me com ele em sua morte. Então estejamos contentes em conhecer o Senhor, contentes em sermos participantes das suas aflições e também conformados com a morte, com o caminho de cruz, porque esse caminho é o caminho que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? E se o Senhor permitir, a gente continua na próxima reunião sobre esse caminho precioso que o Senhor tem conduzido seus filhos, o caminho da redenção. Amém, irmãos?